Esse vídeo vai tratar de recuperação final e exame. Para configurar as notas e faltas, selecione o módulo acadêmico e escolha a aba Notas e Faltas. Ela vai abrir um novo menu, selecione Configurações que abrirá a tela a seguir. Esse módulo permite configurar o regimento da instituição e a impressão do boletim e da ficha individual. Configurações. As configurações de notas e faltas determinam a forma em que serão processados os cálculos de médias no final dos períodos de avaliação. Ano letivo. Definiremos o ano letivo referente à série, ao ano ou à etapa adotada para a instituição. Período. Definiremos o período referente à série, ao ano ou à etapa adotada para a instituição. Esse período para cursos semestrais, adotaremos 1 para o primeiro semestre e 2 para o segundo semestre. Para cursos anuais ou livres, usaremos sempre o período 1, que definiremos validade para o ano todo. Com o ano letivo e período definidos, clique no botão Procurar, que abrirá a janela a seguir. Localize o curso, série, turno para o qual se deseja incluir a configuração. Podemos simplesmente procurar clicando em cima do curso ou no campo Pesquisar código ou descrição, selecionar a forma de pesquisar e depois colocar o que foi selecionado, código ou nome do curso, no campo Curso. Recuperação final. Após os períodos de avaliações adotados pela instituição, sejam bimestre, trimestre, semestre ou etapa, os alunos que não atingirem a média mínima de aprovação terão direito à recuperação final, exame ou aos dois, de acordo com o regimento. Agora vamos falar desses dois itens. Utilizar recuperação final. Deve estar marcado com caso exista recuperação final nos cálculos. Ao marcar, as opções ficam disponíveis para edição. Média mínima para recuperação. Média mínima necessária para que o aluno tenha direito à recuperação final. Média para aprovação. Média mínima necessária para que o aluno seja considerado aprovado após a recuperação final. Disciplinas. Quantidade de disciplinas em que o aluno pode ficar em recuperação. Caso a recuperação possa ser feita em todas as disciplinas, deixar o campo em branco. Recuperação final por frequência. Deve estar marcado caso exista recuperação por frequência nos cálculos da série. Ao marcar, as opções ficam disponíveis para a edição. Frequência. Frequência mínima necessária para que o aluno tenha direito à recuperação final por frequência. Média mínima. Média mínima necessária para que o aluno tenha direito à recuperação final por frequência. Disciplinas. Quantidade de disciplinas em que o aluno pode ficar em recuperação final por frequência. Caso a recuperação possa ser feita em todas as disciplinas, deixar o campo em branco. Cálculo de recuperação final. Quando houver recuperação final, devemos informar o cálculo a ser executado na série. Escolha o cálculo que deve ser feito entre a média anual e a nota da recuperação, deixando-o marcado com checar ou ponto. Considerar a maior. O sistema assumirá como média final do aluno a maior nota entre média anual e a nota da recuperação final. Considerar a recuperação como média final. O sistema assumirá a nota da recuperação final como média final do aluno. Fórmula. Informe o cálculo que deve ser feito entre as médias e a nota da recuperação final. Clicando sobre a palavra fórmula, o quadro branco aparecerá para a criação da mesma. Selecione os campos, valores e sinais para criar as fórmulas que serão aplicadas à série. Exemplo: média anual vezes 2, mais recuperação final dividido por 3. MF mais RF dividido por 2. O sistema calculará a média aritmética entre a média final após o exame, caso a escola tenha exame antes da recuperação final, e a nota da recuperação final. MB mais RF dividido por peso.
O sistema calculará a média ponderada entre a média anual e a nota da recuperação. Exemplo: peso da média anual igual a 3, peso da recuperação igual a 2, média anual igual a 3, nota da recuperação igual a 8. Média final: 3 vezes 3 mais 8 vezes 2, dividido por 5, igual a 5. Caso a média final seja calculada através da média aritmética entre a média anual e a nota da recuperação, informe peso da média anual e peso da recuperação igual a 1. Substituir apenas quando maior que MB. Deve estar marcado quando, após o cálculo, a média final será usada, isso somente se ela for superior à média anual. Gravar a recuperação na média final. Deve estar marcado quando, após o cálculo da média final, a nota da recuperação final constar como média final do aluno, substituindo a média calculada, independentemente do resultado obtido. Utilizar arredondamento. Deve estar marcado quando os resultados das médias calculadas pelo sistema forem automaticamente arredondados pelos critérios de arredondamento informados na tela de aprovação. Lançar média final. Deve estar marcado quando a média final após a recuperação final for digitada no sistema em vez de ser calculada. Exame. Utilizar exame. Deve estar marcado caso exista exame nos cálculos da série. Média mínima para exame. Média mínima necessária para que o aluno tenha direito ao exame. Média para aprovação. Média mínima necessária para que o aluno seja considerado aprovado após o exame. Disciplinas. Quantidade de disciplinas em que o aluno pode ficar em exame. Caso o exame possa ser feito em todas as disciplinas, deixar o campo em branco. Exame por frequência. Deve estar marcado caso exista exame por frequência insuficiente nos cálculos da série. Frequência. Frequência mínima necessária para que o aluno tenha direito ao exame por frequência. Média mínima. Média mínima necessária para que o aluno tenha direito ao exame por frequência. Disciplinas. Quantidade de disciplinas em que o aluno pode ficar em exame por frequência. Cálculo-exame. Quando houver exame, devemos informar o cálculo a ser executado na série. Escolha o cálculo que deve ser feito entre a média anual e a nota do exame, deixando-o marcado com o campo checar ou ponto. Considere exame como média final. O sistema assumirá a nota do exame como a média final do aluno. Fórmula. Informe o cálculo que deve ser feito entre as médias e a nota do exame. Clicando sobre a palavra fórmula, o quadro branco aparecerá para a criação da mesma. Selecione os campos, valores e sinais para criar as fórmulas que serão aplicadas à série. Exemplo: média anual vezes 2 mais exame final dividido por 3. MB mais EX dividido por peso. O sistema calculará a média ponderada entre a média anual e a nota do exame. Exemplo: peso da média bimestral igual a 1, peso do exame igual a 3, média anual 3.0, nota do exame 6.0, média final 3.0 vezes 1 mais 6.0 vezes 3, dividido por 4 é igual a 5.2. Caso a média final seja calculada pela média aritmética, informe peso da média anual e peso da recuperação igual a 1. Não ultrapassar média mínima para a aprovação. O sistema considerará a nota mínima informada na tela de aprovação, mesmo que o resultado dos cálculos de exames forem superiores. Substituir apenas quando maior que MB. Deve estar marcado quando o sistema utilizar a nova média final obtida com os cálculos do exame, somente se o resultado for superior que a média dos períodos de avaliação. Utilizar arredondamento. Deve estar marcado quando os resultados das médias calculadas pelo sistema sejam automaticamente arredondados pelos critérios de arredondamento informados na tela de aprovação.